depois de ter sido acusada de colocar o pai num asilo. A Lívia disse que tudo não passava de fake news e que era uma mentira absurda. Vamos ver então o vídeo que ela postou nas redes sociais, daqui a pouco a gente comenta. Eu tô tendo que fazer esse vídeo. Imagina ter que gravar um vídeo ao lado de um senhor de 90 anos só pra dizer que não, ele não tá internado num asilo como dizem aí nas redes sociais. Olha o absurdo que as pessoas estão querendo que eu faça com meu pai, gravar um vídeo ao lado dele pra justificar uma mentira, deixando claro que o que não falta por aí é gente pra confirmar que ele tá em casa. Até porque ele tá gravando, ele tá postando nas redes sociais, ele tá fazendo a ginástica dele compartilhando com vocês, tá imerso em novos projetos que daqui a pouco estão vindo aí. Claro que na medida do possível de um senhorzinho de 90 anos. E mesmo assim inventaram uma mentira absurda sobre mim, sobre meu pai, sobre a minha família. Aí eu simplesmente abro minhas redes sociais, eu recebo muitas mensagens assim, pessoas me xingando, me ameaçando, me odiando sem nem me conhecer, tudo porque inventaram que eu internei meu pai no asilo. E pior, com vídeo sem embasamento algum, pegando o vídeo daqui, vídeo dali, cortando, editando, fazendo uma narrativa completamente mentirosa, usando o IA, fazendo coisas completamente sem contexto. E esses vídeos e narrativas mentirosas, elas servem simplesmente para poder gerar clique, gerar engajamento, para que a pessoa que criou essa narrativa ganhe dinheiro com isso. Ganhe dinheiro com a dor dos outros. Porque a mentira em tom de fofoca, ela viraliza muito rápido. E enche o bolso daquela pessoa que inventou tamanha calúnia. É uma tamanha calúnia, mentira, é um desrespeito com a minha família. É muito chato, é muito incômodo ter que vir toda hora aqui justificar alguma coisa que nem é verdade, porque eu recebo mensagens de pessoas que realmente se preocupam com a minha família, pessoas que admiram o nosso trabalho. Aí eu tenho que vir aqui gravar vídeos assim porque é injusto com meu pai de 90 anos ter que se justificar de algo que é completamente mentiroso. E se fosse você recebendo mensagens cruéis de ameaças por uma mentira que alguém inventou de você do nada, simplesmente para difamar a história da sua família e ganhar dinheiro em cima de uma mentira. E a gente precisa se indignar com esse tipo de coisa, porque quanto mais as pessoas vão acreditando nesse tipo de absurdo, mais essa indústria da mentira vai aumentando, vai crescendo, enchendo o bolso das pessoas que compartilham essas notícias mentirosas e propagando ódio, machucando tantas famílias. Você que tá vendo esse vídeo, ajuda a parar essa corrente do ódio gratuito. Pensem antes de compartilhar as informações, porque por trás de uma mentira que pareça simples, tem uma pessoa real sendo machucada. E eu não quero que ninguém passe pelo que eu, meu pai e minha família estamos passando agora. Não compartilhe fake news. Olha, Rick, além de fake news, é uma fake news burra, porque eu me pergunto, uma pessoa que tem uma fortuna estimada em 150 milhões de reais, ou até mais, que é o caso do Didi, por que que a filha colocaria no asilo? Ela pode comprar um asilo, ela pode fazer um asilo dentro de casa, ela pode contratar todo um serviço para ficar com ele. É realmente de uma maldade. E outra, né? Muitas vezes, muitos filhos, não nesse caso especificamente, porque são uma família muito rica, muitos filhos precisam colocar os pais no asilo. Não quer dizer que não goste deles, não quer dizer que não ame. Infelizmente, às vezes vão haver casos. Claro que tem, a gente não tá falando aqui porque tem muito pai e muita mãe que realmente merece não é um asilo não, merece é ficar longe da família. Mas nesse caso ainda tem essa burrice, né? Porque uma pessoa rica dessa tem como contratar pessoas para cuidar e, como ela deixou claro aí, Didi ainda tá gravando, ou seja, você ainda adianta, né, como se a pessoa estivesse morrendo, é de uma maldade atroz. A Lívia é perseguida desde sempre. Primeiro pegavam no pé pela aparência, depois pela suposta falta de talento quando ela tentou a carreira de atriz. Sempre arranja um motivo para infernizar a vida dessa menina. E eu acho muito triste que a essa altura da vida o Renato Aragão esteja sendo alvo de boatos infundados. Acho muito bacana que ele queira continuar trabalhando. Teve uma saída muito difícil da Globo. Foi praticamente chutado do Criança Esperança, que foi a campanha que ele ajudou a firmar. E mesmo assim ele continua em busca do seu lugar ao sol, ele continua tentando alegrar o público dele. Aqui nós vamos abstrair aquela história de nossa, o Didi é escroto com os funcionários, ele é maldoso, não pode chamar de Didi, tem que chamar de Doutor Renato. Nada justifica essa perseguição com a família dele. Todo mês inventa algum boato. Ah, ele morreu, ah, ele tá doente, agora ele tá no asilo. Não faz nem sentido, como você bem falou. Com a fortuna que essa família tem, poderiam contratar 10 pessoas para ficar com ele 24 horas na mansão. Exatamente, e você vê o quanto, independentemente da fortuna que a pessoa tenha, do quão ela esteja ali do lado de pessoas, de todos os serviços, de todas as vantagens que o dinheiro pode comprar, mas mesmo assim, notícias como essa atrapalham, causam mal-estar, ou seja, não dá para se proteger desse tipo de informação errada, de fake news, até quem tem muito dinheiro, ou seja, fake news é ruim para todo mundo, gente.
Sim, todo mundo se prejudica e ela até dá um alerta de que algumas das coisas foram adulteradas com IA. Isso está se tornando um perigo, porque tem várias coisas que chegou num ponto que a gente não sabe mais discernir se aquilo ali aconteceu mesmo ou se foi adulterado digitalmente, que tem algumas montagens feitas com inteligência artificial que já estão chegando num nível muito perto da perfeição. Exato, aí você tem uma pessoa que já sofre um hate desnecessário a vida inteira, qualquer assunto, qualquer fagulha, ninguém quer saber a fonte. Eu acho muito interessante, uma coisa que eu acho muito legal dos meus pais, por exemplo, eles veem uma notícia na internet, em um site qualquer, em uma coisa qualquer, eles vão pra mim, Rafa, pesquisei no Metrópolis e não vi. Isso é verdade? Aí eu já brinco até com eles, falo, se não tá no Metrópolis não é verdade. Mas, claro, depois eu vou dar uma olhada, às vezes a gente tá apurando, mas eu acho interessante essa prática deles e acho que todo mundo deve fazer isso. Você deve primeiro ir numa fonte confiável. Você não vai achando, cara, porque eu vi na internet, eu vi num TikTok que disse isso, eu vi no Instagram. Não dá pra acreditar nessa história de, eu li no Zap. Tem fontes confiáveis, o jornalismo profissional continua existindo. Não é porque você viu no Zap que automaticamente é verdade. Exatamente, aí você pode causar, assim, trauma numa família, né, em pessoas que estão aí, uma pessoa de 90 anos de idade, que está tentando ainda continuar, né, com o seu trabalho, levar essa risada para as pessoas, e a gente tem que se colocar nesse papel, se colocar no lugar dessa menina também, né, porque você vê o que ela tá triste, ela tá com raiva nesse momento, porque, né, obviamente, pelo jeito que ela fala, ela deve amar muito o pai, então você colocá-la nesse lugar, não só de uma filha ruim, de uma filha que maltrata, né? Porque tem toda essa imagem de que se colocou no asilo porque não quer saber. E, de novo, né? Uma família que tem dinheiro para contratar um séquito de pessoas para cuidar de um idoso caso o Didi venha à necessidade. Então, gente, tiver uma dúvida, notícia, vai lá, o metrópolis.com. É bem facinho o site, metrópolis.com. Pode colocar lá. Se não tiver no Metrópolis, não é verdade. Ou você olha dali a pouquinho, porque às vezes a gente tá só apurando, porque tem que apurar bem, pra gente trazer a notícia exata. Então tá aí, Lívia Aragão trazendo a informação de que não, ela não botou o pai em um asilo. Gente, ó,